Então, bom dia para todos, todas e todes. Hoje é um dia muito feliz para o Círculo, porque nós temos entre nós... a Alba Lutia também está aqui falando um bom dia para a gente, gente. Ela também é lá da Colômbia. Hoje nós temos Eusébio, temos Alba, temos gente daqui do Brasil e de fora também, Marinês. Que eu acho que a presença da Maria Eliette faz com que a gente também queira estar junto, né? Queira estar aqui, mas esse é um círculo, professora, que a gente tem mesmo esse lugar do encontro uma vez por mês, aos sábados, a gente tem discutido um pouco Paulo Freire, conversado um pouco sobre as nossas aprendizagens, sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas vivências, sobre a forma de ler e de também estar com o Paulo Freire, né, nas nossas trajetórias. Tem gente da educação, tem gente também que não é da educação especificamente. Então, é um grupo muito diverso que me ajuda muito a caminhar nesse mundo. E a gente tem esse momento do círculo, eu só vou dizer isso e vou passar para a Bruna, porque a Bruna cuidou carinhosamente de fazer a sua apresentação, mas a gente tem movimentos no círculo que a gente faz encontros com pessoas que a gente lê, que a gente compartilha leitura, né? Então, a sua presença, Marinês, já esteve aqui com a gente também, conversando, anima, enfim, várias pessoas que vão, e nós também, do próprio círculo, também vamos compartilhando a nossa praxis, que é o momento em praxis, temos encontros, temos momentos da leitura, e este ano nós decidimos que a gente iria ler Educação Libertadora e Direitos Humanos. Então, é essa leitura que estamos fazendo, começamos, já tivemos um encontro que chamamos de Em Leitura, em que a gente debate o livro, não é leitura propriamente dita, mas é uma discussão sobre o livro que a gente está lendo. Então, para nós é um prazer, uma honra estar aqui hoje. Como vocês sabem, eu sou muito feliz de ter este grupo de diálogo e todo sábado eu acordo pensando, será que amanhã eu vou desistir? Hoje não, porque é sempre muito bom estar com vocês. E aí, ei, Diva, Diva também uma colega, a gente aqui da UFO, bom dia, prazer tê-la aqui com a gente. Vou passar para a Bruna, para não ficar me enrolando aqui. Bruna, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. A Camila me mandou um recadinho para poder fazer a abertura, né, para a professora Maria Eliette, que é muito feliz. E ontem, professora, eu estava pensando que eu queria escolher, né, Camila, a gente sempre escolhe, né, algo cultural para abrir o nosso círculo, para a gente poder também entender um pouquinho as veredas das caminhadas aí pelo mundo. E eu escolhi uma escrita poética, que é do Eduardo Galeano, que eu gosto bastante, né, de algumas coisas que ele escreve, e eu tentei trazer um pouquinho da sua história e da sua caminhada, e aí depois eu vou pedir licença, que eu gostei muito, a Camila ontem compartilhou um vídeo comigo da Amped, e recortei ele para eu passar um pouquinho da sua bibliografia, porque eu achei, eu ia ler, né, a biografia da professora, a bibliografia também, tinha escolhido algumas, mas aí eu falei, não, eu vou passar o vídeo, eu vou trazer então essa escrita poética. Pedi licença para eu poder fazer a leitura. Bom, eu escolhi a leitura O Mundo, não sei se vocês já ouviram, né, falar sobre... Ele está escrito no Livro dos Abraços, que é um livro que eu gosto bastante, e ela diz assim: um homem da aldeia de Neguá, do litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Diz que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana, e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, aquele foguinho mais brando, né? Que nem percebe o vento. E gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar.
e quem chega perto pega fogo. Ao ouvir esse poema, é impossível não pensar na trajetória da professora Maria Eliette Santiago. Assim como as palavras de Eduardo Galeano, sua caminhada nos mostra que existem pessoas que iluminam não apenas pelo conhecimento que produzem, mas pela forma como mantém acesa a chama da esperança, do diálogo e da humanização. Maria Eliette é uma dessas fogueirinhas que não brilham para si mesmas. Seu fogo sempre se espalhou em direção ao outro, na formação humana, na formação de professores, na defesa da educação pública. Quando Galeano escreve que algumas fogueiras incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para elas sem pestanejar, parece descrever educadores que fazem da educação um ato de amor e compromisso com a transformação social. A professora Maria Eliette construiu a sua trajetória justamente nessa perspectiva. Uma educação fundada no diálogo, na escuta, na amorosidade e na crença de que ensinar é um ato profundamente humano e político. Sua história nos lembra que o legado de Paulo Freire não vive apenas nos livros, vive nas pessoas que carregam sua esperança como prática cotidiana. Vive em professoras como a professora Eliette, que compreendem a educação como possibilidade de emancipação e humanização, e que seguem formando gerações de educadores comprometidos com a leitura crítica do mundo e com a construção de esperança do verbo esperançar. Bom, professora, eu escrevi essas palavras, e aí depois posso te mandar, se você quiser, mando para a Camila, e vou compartilhar, então, peço licença para compartilhar um pedacinho do vídeo da UPED, onde conta, né, e mostra algumas imagens da sua vida, né, da sua formação. Achei muito legal, não tinha visto ainda, não sei se todo mundo viu. Se vocês não ouvirem, vocês me avisem e sinalizem por aqui, tá bom? Obrigada, Bruna. Você vai conseguir. Vou. Acho que eu vou ampliar aqui a tela. Só um minutinho. Todos ouvem? Sim? Tá. Sim. A professora e pesquisadora Maria Eliette Santiago tem uma trajetória fundamentada na compreensão da educação como prática feita de escuta, diálogo e respeito às diferenças. Nascida em Recife, sua caminhada começa na escola pública, onde constrói desde cedo uma relação profunda com o ensinar e o aprender. Ainda jovem, inicia sua atuação na educação básica, logo após a conclusão do curso normal, experiência que influenciou a sua vida profissional. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, seguiu para o mestrado em Educação, Supervisão e Currículo na PUC de São Paulo e depois para o doutorado em Ciências da Educação na Universidade René Descartes, na França. Uma trajetória construída com dedicação e rigor, sempre conectada aos desafios da educação brasileira. Nesse percurso, fortaleceu sua aproximação com o pensamento de Paulo Freire, seu professor, orientador, amigo e inspiração para o trabalho voltado ao fortalecimento de práticas democráticas de direitos sociais e humanos. A transição da educação básica para o ensino superior iniciou com a supervisão e acompanhamento de instituições de ensino superior após aprovação em concurso público para o MEC. Desde então, tem construído uma trajetória significativa no ensino superior. Foi docente na Universidade Católica de Pernambuco e na Faculdade de Filosofia do Recife. É professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco, professora titular do Departamento de Políticas e Gestão da Educação do Centro de Educação e pesquisadora sênior do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição. A atuação acadêmica é fortalecida em espaços coletivos de reflexão, pesquisa e transformação, com contribuições como a criação e consolidação da Cátedra Paulo Freire, a qual coordena e que é espaço de encontro, produção de conhecimento e resistência pedagógica. A trajetória de Eliette é marcada pelo compromisso social e pela crença na educação como caminho de transformação em sua prática em importantes espaços de gestão da educação, como em conselhos e comissões na Fundação Joaquim Nabuco.
como gestora da educação em Cabo de Santo Agostinho e na direção do Centro de Educação na Secretaria de Educação de Olinda. Em 2015, teve sua trajetória reconhecida com a outorga do Mérito Educacional ao professor Paulo Freire, concedida pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Sua produção intelectual também expressa com consistência e profundidade o compromisso com a formação de educadores e pesquisadores nas seguintes temáticas: pedagogia de Paulo Freire, formação de professores, currículo, prática pedagógica, profissionalização docente e questões ético-raciais. Sua escrita nos ajuda a pensar a educação em sua dimensão mais humana e transformadora. Nossa homenageada de hoje, Maria Eliette Santiago, construiu uma trajetória guiada pela convicção de que o conhecimento é o caminho de emancipação, educadora que nunca deixou de aprender e também nunca deixou de ensinar. Sua história inspira, forma e permanece como referência de uma educação comprometida com a transformação social, a justiça e a formação humana. Bom, acho que é isso. Parabéns, professora, pela sua excelente trajetória, né? É um prazer tê-la aqui conosco. E eu desejo aí um bom sábado para nós. Bruna querida, e todo o grupo, é muito afeto com a pessoa. A sua escolha de poema não podia ser melhor, realmente é muito bonita. E esse vídeo, ele me emocionou muito, muito. Então, eu estou vendo pela segunda vez, porque eu não consegui ver antes, né? Então, tem coisas que eu não vi no dia, tem coisas que eu vi agora, e tem coisas que certamente eu ainda vou ver quando for olhar novamente. Mas eu quero agradecer muitíssimo por essa acolhida tão afetiva, tão amorosa, né? Mas não era de esperar outra coisa vindo de Camila, a coordenadora desse grupo. Minha imensa gratidão. Respirei. Nós que agradecemos, e eu queria só dizer que é uma forma de você chegar sendo abraçada por nós, apesar da distância. Então, sinta-se assim, e a gente, geralmente, professora Maria Eliette, a gente faz uma conversa em que você conta, né, porque a ideia é essa mesmo, assim, especialmente com a sua trajetória, e como a gente disse, contar um pouco daquilo que foi a sua experiência, até na cátedra, fora dela, na rede de pesquisadores, né? Enfim, o que você puder compartilhar conosco para que a gente também aqui, com as suas palavras, como eu já te disse, para quem não sabe também, a professora Maria Eliette foi da minha banca de titular, né? E aí eu lembro até hoje, também não sou fresquinha igual o Lucivaldo, mas foi em 2023, já tem 3 anos, olha como é que o tempo voa, o tempo está tomando uma dimensão, e eu lembro que você disse isso, assim, como é que é importante a gente ouvir a partir da história do outro e como a gente se reconhece na história do outro, né, assim, e a gente foi vendo formas de reconhecimento entre nós. Eu acho que a ideia do Encontros é isso, então você fique bem à vontade, a ideia é ter uma prosa com você nessa manhã, tá bem? Estava conversando ontem com Marília. Eu disse, Marília, eu estou com uma certa dificuldade, porque eu não sei como é que o encontro vai acontecer, mas eu disse, mas eu vou com toda a espontaneidade e abertura para essa conversa. Como conversa, ela é uma roda mesmo, né, como você coloca, então eu estou à vontade, né, para que a gente possa interagir. Eu queria, antes de tudo, parabenizar, né? Está no 6º ano do grupo, né? Firme e forte. Camila dizia há poucos instantes que pergunta-se, será que eu vou conseguir amanhã, né? Eu acho que essa pergunta a gente se faz todo dia e a gente responde, amanhã será outro dia, né? O poeta nos ajuda muito a pensar dessa forma.
E eu sempre também costumo dizer, quando a desesperança quer bater, a gente pode deixar que ela bata até 24 horas, mas não pode deixar que ela vá além das 24 horas, né? Então, isso é sempre... Hoje eu não quero mais isso, eu digo hoje, mas amanhã eu digo que quero, né? Então, acho que é assim que a gente alimenta a nossa esperança todos os dias, com o direito de ter raiva, com o direito de querer desistir, com o direito de dizer que não quer nunca mais, que não faz nunca mais, né? Para reforçar o desejo e o sonho que a gente tem, né? Então, eu entendo muito bem quando você, né, fala dessa forma, que é só para escutar a gente mesmo, que a gente vai continuar. Então, minha gente, eu não sei por onde começar, né? Mas quando Camila fez esse convite, ela fez o convite para eu falar um pouco da relação com Paulo Freire. E falar um pouco da relação com Paulo Freire é falar também um pouco da relação com a cátedra, porque a cátedra não é nada mais, nada menos do que a continuidade da vivência com Paulo Freire, né? Então, são duas coisas muito fortes. Vejam só, como foi dito nesse vídeo, eu tenho uma história de professora, né? Uma história de professora que muito me orgulha, e eu digo, se tivesse uma segunda vida, eu tenho certeza que eu faria a mesma escolha, né? Porque eu não aprendi a fazer outra coisa, e se eu aprender a fazer outra coisa ainda, será ser professora sempre, né? É uma profissão que ela é importante, relevante, né, do ponto de vista social, mas do ponto de vista, né, do reconhecimento, a gente sabe muito bem que é uma profissão árdua, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma profissão muito disputada. O campo de educação é o tempo inteiro disputado, e hoje, cada vez mais, a nossa escola é disputada, e a forma de fazer essa disputa também entra na culpabilização dos professores, das professoras, na precarização da profissão, né, no esvaziamento, nas violências as mais diversas. Então, eu digo que cada dia mais é difícil ser professor, ser professora, cada dia mais é difícil ser professor, professora da educação básica, é difícil ser professor da escola pública, né? Mas, ao mesmo tempo que é difícil e desafiante, é necessário. É necessário. Nós somos uma força muito grande. Como nós somos uma força, né, e se reconhece a força da categoria, então se mina, ou se procura minar, né, essa categoria, essa profissão. Então, eu digo, apesar dessas dificuldades que a gente enfrenta na carreira, né, na chamada, que essa foi uma discussão que a gente teve há pouco tempo, porque disse que a nossa profissão não é atrativa, e algumas professoras das licenciaturas, em uma reunião que a gente teve como essa, dizia que achava que essa não é mais a verdade, né? Porque as pessoas que estão dentro da licenciatura estão querendo ser professor, professora. Então, isso merece uma investigação maior, um estudo maior, né? Mas o que a gente tem como grande traçado é que não é uma profissão atrativa. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada, da minha caminhada, né? Porque eu sou professora desde 1967, então, são quase 6 décadas, ou são 6 décadas, né? Hoje eu sou professora aposentada, mas não inativa, né? Estou no dia a dia. Então, é desse campo, é desse espaço, é desse lugar de professora que eu faço também a minha luta do cotidiano, né? Então, ser professora não é só ser professora,
Eu sempre disse, o professor Paulo Freire não era professor de um seminário, ele era professor. Então, sempre que me perguntam, eu digo, eu não sou professora de uma disciplina ou de um turno, eu sou professora. Então, eu sou professora quando eu estou na rua, quando eu estou em casa, quando eu estou em todo lugar, né? Então, esse olhar para a nossa profissão, esses desafios da nossa profissão, e a esperança esperançosa que Paulo Freire nos ensina, que me move, que me moveu sempre, né? E que eu procuro, né, com esse olhar, também levar para o grupo onde eu passo, onde eu frequento, né? Colocar o olhar para essa categoria, que é uma categoria forte, que é uma categoria grande, que é uma categoria que precisa, né, cada vez mais avançar no processo de conscientização, né? Então, acho que grupo como esse, grupos que nascem desse grupo que a gente está aqui agora, né? Grupos em todos os lugares, e se entendemos a importância da conscientização, do avanço da criticidade, a gente tem que estar junto fazendo isso, né? E, ao meu ver, foi isso que o Paulo Freire sempre fez, né? O trabalho do Paulo Freire sempre foi um trabalho de contribuição e um trabalho de troca que levasse, né, que contribuísse para a compreensão crítica, para a conscientização dos sujeitos, né? Então, eu digo, isso me move permanentemente. E, logicamente, eu tive uma formação, no meu tempo, tecnicista. Era o que formou a minha geração. E me formei no nível da graduação num período de fechamento político, né? Eu fui formada entre 68 e 71. Então, o período é exatamente... Então, eu não conheci, estudei no mesmo lugar que o Paulo Freire estudou, né, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Saí, entrei, ainda era a Faculdade de Educação, né, que deu continuidade à Universidade do Recife, a universidade que ele estudou. Fui aluna do amigo dele e de outros amigos, a exemplo de... Fui aluna de Maria José Baltar, fui aluna de Paulo Rosas, ou seja, pessoas que conviveram com Paulo Freire, mas nunca ouvi falar, enquanto estava na universidade, na minha formação em Paulo Freire, né? Tamanha era a interdição, né? O nome era interditado, corria-se risco de, eu acho que até de pensar no nome Paulo Freire, quanto mais pronunciar. Então, eu não tive uma formação crítica, né? Eu tive uma formação tecnicista, mas tive a grande chance de quando fiz pedagogia, né, fiz a disciplina curricular. Não sei se é por aí, Camila. Pode ir assim? Então, Claro, quando sim. fiz o curso de pedagogia, eu fiz uma disciplina que tem no nosso curso, currículos e programas. Essa disciplina eu abracei, né? Tinha uma professora, Leopoldina Lins, que era professora da disciplina, e eu fui uma aluna que fiz, né, a disciplina com muito gosto e fui muito bem avaliada. A Universidade Católica, ela, naquele tempo, naquele período, nos anos 70, a gente não precisava, aliás, a gente praticamente não tinha mestres e doutores nesse país, né? Então, havia uma resolução que permitia o que eles chamaram a título precário, né? Quem tivesse experiência na área poderia trabalhar no ensino superior, mesmo sem ter mestrado nem doutorado. Foi meu caso. Então, eu tinha feito currículos e programas, eu tinha uma experiência na delegacia do MEC como
concursada, né? Então, era técnica em assuntos educacionais, e eu era professora primária, né? Ao terminar o curso de pedagogia, eu passei a ser professora do que a gente chamava ensino de primeiro grau. A professora de currículos e programas da Católica precisou fazer o doutorado. Ela era mestra, não, ela precisou sair para o mestrado. Então, ficou, né, precisando de professora para currículos e programas, e eu fui uma pessoa indicada e fui convidada e cheguei lá para ser professora de currículos e programas. Leopoldina foi meu grande braço. E foi aí o lugar onde eu pude, né, dar uma virada na minha vida em relação a leituras e avançar num processo de criticidade. Foi o meu encontro com Ivoneide Porto. Ivoneide Porto foi chefe do departamento de educação. Ivoneide tinha uma história, né, na educação, né, tinha sofrido, né, todas as consequências do golpe, né, da ditadura, era uma pessoa de formação crítica, porque tinha tido a oportunidade da formação antes, e conhecia muito bem o pensamento de Paulo Freire. Então, foi ela que me levou à pedagogia do oprimido. Então, o meu encontro com Paulo Freire ocorre, né, nessa minha chegada à Universidade Católica, como professora de currículo e das licenciaturas, o encontro com Ivoneide Porto, o encontro com um decano que tinha na Católica, que se chamava Padre Paulo Menezes, que tinha sido amigo de Paulo Freire. Então, essas pessoas foi que... Primeiro, ele foi quem me disse: Paulo Freire está voltando do exílio. Primeira notícia. E Ivoneide me aproxima desse livro e eu, ousadamente, resolvi ler esse livro com os estudantes. Isso que você faz, Camila. Então, eu nunca tinha lido o livro, os meninos achavam difícil, eu também achava, e assim a gente foi. E assim a gente leu Pedagogia do Oprimido a primeira vez. Lógico, depois eu voltei a ler para entender, né? E voltei a ter esse livro como um livro, né, importante para a gente estudar no curso de pedagogia. Então, esse foi o encontro, essa foi a descoberta, e essa foi também a possibilidade que eu fui tendo na minha formação de frequentar outros espaços. Por exemplo, a primeira SBPC, quando veio aqui para Recife, né? A Conferência de Educação. Então, eu fui passando a fazer uma formação fora da formação institucionalizada, né? Fui fazendo uma formação, estudando, e fui fazendo uma formação passando, né? Aí a gente já começa nos anos 80, né, para a abertura política, e isso foi ajudando. Então, eu diria, passagem dessa visão e dessa formação tecnicista para uma visão crítica, de uma visão progressista, ela ocorre exatamente, eu digo assim, junto com o processo de abertura política desse país, né? Então, se eu tivesse que dizer, como você encontrou Paulo Freire, como se deu o encontro com Paulo Freire? Eu vi Paulo Freire em Recife, mas ver não é encontrar, né? Então, eu vi quem era ele, quem era aquela figura que eu, Ivoneide Porto, havia me apresentado, né, como texto. Então, eu vi. Agora, o encontro se dá a partir da PUC São Paulo. Então, a PUC, eu sou grata, né, por me possibilitar o encontro que durou de 82 até o momento que ele deixou o plano terreno, né, e damos continuidade na cátedra, né, com o trabalho que a gente faz.
E a PUC me possibilitou, né, ser aluna, ser orientanda, ele me nomeou como amiga, né? Então, eu só digo que eu fui amiga porque ele foi quem disse isso. Eu não ousaria dizer que eu era amiga do Paulo Freire, mas ele, né, sempre me apresentou, Eliette, nunca me apresentou como aluna, né? Essa é Eliette, minha amiga, e eu estou orientando o trabalho dela. Então, foi esse o jeito que ele sempre me disse. Eu tive muita dificuldade de dizer que eu era amiga dele, muita dificuldade. Depois eu fui me acostumando com a escuta, e aí eu me senti autorizada a dizer. Hoje eu digo com facilidade, realmente, né, Paulo Freire foi meu professor, meu orientador, meu amigo, né? Eu Querem... acho interessante, eu quero só comentar que eu acho interessante, assim, ouvindo a sua história, porque às vezes, aqui mesmo, outro dia alguém fala assim, pergunta para mim, como se nós, neste campo, a gente já nascesse assim, já, já desde os primeiros passos na profissão, que a gente já tivesse, talvez assim, a clareza do princípio, né? Porque um tanto de coisas a gente vai sempre construindo mesmo na trajetória, mas e eu acho interessante de ver também na sua história, que também não é diferente da minha, não deve ser diferente de muitas que estão aqui, de que a gente não é nascida assim, né? Essa concepção progressista, ela também é um processo construído em nós, porque nós viemos, muitos de nós aqui, outros não, tem pessoas de gerações diferentes, mas eu também faço a minha leitura, né, assim, de que quando eu terminei a pedagogia, Eliette, eu estava no momento de abertura política, né, porque eu comecei em 90, então 89 ali, 90, um momento, então, que a universidade começa a retomar as leituras, a possibilidade dos autores, mas ainda não conheci Paulo Freire também. Por quê? Porque eu entendo que era um momento de abertura, mas ainda os professores chegando, ainda também se reconhecendo, era um movimento que todo mundo fazia ao mesmo tempo. Então, isso foi também um processo, né? A hora que eu lembro, eu às vezes em algumas turmas eu falo assim, a hora que eu lembro de mim, professora, na primeira turma, na primeira sala de aula do primeiro ano, na época primeira série, eu fazia cabeçalho no quadro. E hoje eu que vergonha que eu tenho, mas é isso, né? Era o que eu tinha naquele momento, uma formação de magistério nível médio, você vem com uma formação muito técnica, de que você tinha mesmo que reproduzir padrões, rituais, que já eram dados no campo da escola. Então, te ouvir, me reforça essa ideia de que o quanto que é importante a gente contar as nossas histórias para que as pessoas também vejam como é que isso é processo, né? E elas vão também assumindo o caminho que vão construindo, à medida que vão tomando as escolhas, vão fazendo as escolhas, vão encontrando no caminho pessoas que também vão nos ajudando a fazer essas escolhas, a construir também o caminho junto. Então, você falando, Camila, eu me lembrei do texto de Paulo Freire, que está em Educação e Política, né? Não se nasce feito, né? É isso. E lá ele vai contar a história dele, né? Assim como lá em, acho que não me lembro qual livro, que ele, não, em Educação na Cidade, que não se faz professor do dia para a noite, em 24 horas, de uma segunda para uma terça-feira, né? Então, acho que essas duas afirmações de Paulo Freire têm a ver com ele, com a história dele, e quando a gente vai ver a história de Paulo Freire, né, que ele também tem uma história, a história dele é lindíssima, né? Então, Paulo Freire foi o que a gente nunca imagina, auxiliar de disciplina, que na época se chamava BEDEL, né, nas universidades. Na escola, eu não chamava auxiliar de disciplina, e outros nomes que já recebeu. Essa foi a primeira experiência de trabalho de Paulo Freire, né? Na escola que ele estudou, a escola que era, não é, do pai de Nita, né?
Então, foi lá onde ele foi bolsista, e lá ele também foi se iniciando. Então, essa foi a primeira experiência. Lá também ele foi professor de linguagem, como ele chamava, né? E aí ele tem uma passagem, mas muito interessante, que ele estava dando aula e o doutor Aloísio entrou, né? O diretor da escola, diretor e proprietário, e assistiu à aula dele. Ele conta isso de uma forma muito interessante. Está acho que é na carta 12, está em Cartas à Cristina. Então, ele diz que continuou a aula, né, como estava dando, e depois, mas disse, logicamente, que sentiu aquilo que todo mundo sente, né, de alguém entrar na sua sala para observar você. E ele disse que aí depois, né, que terminou a aula, o diretor chamou a sala dele e disse, muito bem, né, você vai continuar agora. Veja se você encontra outras palavras, né? Veja se você encontra outros termos. Eu não estou dizendo tal qual está lá, estou aqui já usando minhas palavras. Mas o que é que acontece? O Paulo Freire que faz uma reflexão posteriormente da importância da linguagem, né? Da escuta, da aproximação, do respeito. Ele também teve uma linguagem chamada erudita, quando ele começou a trabalhar, né? Do mesmo jeito, na experiência do SESI, quando ele chegou para fazer a reflexão com Dona Elza, né? E Dona Elza perguntou para ele, Paulo, será que você está sabendo, né, perguntar, será que você está sabendo colocar as coisas, né, lá na reunião dos pais, né, dos trabalhadores? Ou seja, isso que você, Camila, eu, Inês e todos nós passamos, né, Paulo Freire também passou, e com muita simplicidade, com muita humildade, falou, e não só falou, né, ele fez a reflexão sobre tudo isso para reencaminhar, né. Então, acho que é isso, a gente não nasce feito, a gente aprende com os outros, a gente aprende na caminhada sempre. Então, é interessante, porque as coisas que o Paulo Freire diz, escreve, não são coisas que não são vividas, né? Então, eu acho lindo quando ele tanto chama a atenção nos seus livros para a importância de pensar a prática. Isso não é uma fala solta, isso foi um exercício permanente da vida dele, né? Sempre, sempre, sempre o Paulo Freire pensou a prática. E quando ele fala da importância de Elsa, está aí, porque ele, junto com Elsa, sempre pensaram as práticas de um e de outro, né? Então, ou seja, essa vivência que eles tinham em espaços diferentes era o conteúdo da reflexão de um e de outro. Então, quando ele escreve a importância da gente pensar a prática, ele está escrevendo porque ele exercitava isso. E aí entendia a importância desse exercício e colocou para a gente, o que é um grande desafio até hoje. A gente tem uma dificuldade enorme de pensar a prática, né? E aí vem uma coisa muito linda nele também, pensei, o que é pensar a prática? Pensar a prática é pensar o pensado que foi possível de realizar e o pensado que não foi possível de realizar. Então, isso eu acho belíssimo no Paulo Freire. E isso a gente viveu com Paulo Freire. E isso nasce lá na relação Elsa Freire, Paulo Freire e os trabalhadores, Paulo Freire e os artistas, Paulo Freire e os promotores de cultura, né? Então, é muito bonito. Então, realmente, eu acho que isso deve ser um princípio para a gente. Pensar a prática como condição de fazer melhor. Pensar a prática para
afirmá-la e reafirmá-la para reencaminhá-la. Isso é um princípio de avaliação, isso é um princípio do planejamento, né? Que a gente, inicialmente, eu, por exemplo, né, tinha isso como uma prática tecnicista, né, de ter o quadrinho lá que a gente botava tudo, onde é que bota o objetivo, onde é que bota tal coisa, e o objetivo era o quê? Qual é o melhor verbo? Foi assim a didática inicialmente. Hoje a gente não se pergunta qual é o melhor verbo, né? Hoje a gente sabe qual é a ação que a gente precisa realizar. Então, um passo imenso que a gente deu, mas a gente deu porque a gente reconheceu que a gente não nasce feito, que a gente se refaz a cada dia. Quando a gente pergunta, será que amanhã, sim, amanhã estou pronta novamente, né? Para um pouco para algum comentário. Alguém quer falar, gente? Se quiser, é só. Aí, Adriana. Bom dia, professora Maria Eliette. Bom dia, Adriana, um prazer. Prazer meu, eu sou a professora Adriana, sou orientanda de doutorado da Camila e estou na minha tese reaprendendo muitas coisas com Paulo Freire. E duas coisas que você disse, professora, me chamaram muito a atenção, porque eu sou professora da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Catalão, trabalho com formação de professores, sou professora de estágio, então eu estou muito perto, muito próxima das professoras da rede municipal. E uma fala da senhora, quando a senhora falou, né, que nós somos professores que precisamos o tempo todo trabalhar a nossa conscientização. E escutando, né, a sua experiência com Paulo Freire, o reconhecimento de uma formação tecnicista, que acho que nós que somos mais velhas tivemos essa formação muito tecnicista. E eu fico pensando, professora, nessas políticas que estão vindo, nessas políticas neoliberais, que estão trazendo para os professores, né, infelizmente, essa formação tecnicista. Aí vem a questão das plataformas, né, que recentemente, né, no nosso encontro de orientandas, a gente falou muito sobre essa questão das inteligências artificiais, né, mais uma coisa que os professores vão ter que dominar daqui para frente. E essa questão, essa ação da conscientização, ela vai sendo deixada de lado, né? Essa questão de se reconhecer, né, um agente importante da formação humana, ela está sendo deixada de lado, né, professora? E isso tem me causado muito sofrimento. Às vezes, muita desesperança. Mas aí vem uma outra fala sua que me inspirou, né? É só 24 horas. Que a gente tenta ficar na desesperança, porque no diálogo com as professoras na escola, a gente vê muito isso, é muito nítido essa desesperança delas. Esse grito de socorro das professoras que é o tempo todo enclausurado, né? Nas suas gargantas, porque elas não conseguem, muitas vezes, se desvencilharem dessas políticas, né? Elas precisam, né, da sua profissão, do seu emprego, do seu ganha-pão, mas também o ato de se conscientizar da importância de ser professor na formação humana, ela está sendo deixada de lado. Então, eu te agradecer, professora, porque quando a gente escuta uma voz como a sua, a gente volta a esperançar. Porque a gente não está sozinho nesse processo. Muitas vezes a gente se sente muito solitário nesse processo, né? E fica de mãos atadas para poder ajudar essas professoras a encontrarem sua voz. Que eu acho que a minha preocupação não é formar novos professores, é também escutar a vivência dessas professoras e o seu cotidiano no dia a dia. E elas não têm esses momentos, né? Elas são atropeladas o tempo todo pelas políticas, né, nefastas das secretarias de educação, sejam elas estaduais ou municipais,
eu acho que encontros de diálogo, né, desses círculos são tão essenciais para as professoras e professores das redes municipais e estaduais, mas também é muito desafiador, porque a gente também encontra, infelizmente, colegas com uma crença muito arraigada, né, nos preconceitos, porque também elas, eu fico pensando, será que é sobreviver, né, quando a gente traz para a nossa vida essas crenças distorcidas, é também um ato de sobrevivência, para não ser o tempo todo ali massacrada por essas políticas? Eu fico pensando nisso, professora, e eu queria te ouvir também nisso, nesse aspecto da sua vivência em relação a isso. Obrigada. Eu acho que Carlos quer. Isso, gostaria. Primeiro, dizer que é muito bom te escutar, né? Aprender contigo, professora Eliette. Sou fã, sou admirador do seu trabalho, das suas pesquisas, né? Pegando um pouco do que a Adriana falou, eu acho que esse processo que se estende aos professores, a gente pode pensar também, vou falar agora, por exemplo, do ensino fundamental, quando eu estou trabalhando, do sexto ao nono ano, dessa necessidade também de escuta da escola para os alunos. Os alunos estão precisando de uma formação humanizadora. E eu falo isso porque, geralmente, no primeiro dia de aula, eu procuro provocá-los, lançando 3 perguntas. O que você mais gosta na escola? O que você menos gosta na escola? E qual a importância da escola para você? Né? E é interessante que a sala de aula é sempre um dos lugares que eles menos gostam. Eles gostam da quadra, eles gostam da merenda, eles gostam da educação física, né? Então você começa a entender o que a escola também parece que ela não faz muito sentido para eles. E justamente você começa a perceber nessa ausência dessa formação humanizadora, né? Justamente dessa lógica produtivista, né? Eu acho que a gente tem um desafio, né? É como dentro dessa lógica a gente consegue subverter, né? O que a gente pode fazer, né? Por exemplo, aqui a gente trabalha com foram adotados 2 livros didáticos, né? É um livro didático, vamos dizer assim, e o livro para as avaliações, um livro voltado para o SAEB, né? Específico, né? E assim eu escuto muitas críticas e eu concordo com as críticas, mas acho que também a partir dali se dá para fazer um bom trabalho. Por exemplo, tem uma questão no livro que fala sobre a questão, um texto do Emicida. Então, eu posso trabalhar aquela questão, mas depois promover uma discussão sobre a questão do racismo através do livro Amoras, do Emicida. Tem um outro texto que fala a respeito de bullying. Então, assim, em diferentes momentos, a gente pode ir tentando construir essas brechas. Acho que a Catherine Walsh fala muito dessa questão das brechas, né? Da gente ir tentando construir utilizar esses espaços. E eu fico muito feliz quando começa em sala de aula a fazer essa discussão e os estudantes começam a se envolver com isso, começam a sentir parte. Então, assim, eu acho que a gente precisa ir, talvez, fazendo esses movimentos também e não achar que a gente vai conseguir fazer revoluções, né? Ver até uma discussão outro dia no outro grupo sobre revolução. O que é revolução hoje? Né? Com esse contexto das IAs, das dificuldades que a gente tem. Então, acho que esse é um ponto para pensar. Mas, sobretudo, trabalhar ou tentar desenvolver ou trabalhar esse gosto dos estudantes pela escola, porque eu estou com respostas de cerca de 300 estudantes. E eu posso assegurar que para 250, a escola não é local para estudar. Mas esses mesmos estudantes que não conhecem a escola como esse espaço, não se sentem bem na sala de aula, são os mesmos que dizem: a escola vai contribuir com o meu futuro, para eu ter uma vida melhor,
para eu ter uma vida mais digna, né? Então, acho que assim, e aí acho que entra nesse movimento, da gente acaba repensando a prática. Eu, esses dias, como é que eu vou fazer para dar uma aula na quadra, né? Dar uma aula debaixo do pé de cajarana, que tem na escola, enfim, então, para tirar um pouco esse contexto da sala, de dentro da sala de aula, quando, aí entra uma outra questão infraestrutural, né? Eu só tenho à disposição livros, quadro, caneta, quando eu compro a caneta, e 3 retroprojetores que são disputados pelos colegas, né? Então, acho que eu queria fazer acho que eu não sei se dialoga um pouco com o que a Adriana colocou, e se pudesse, eu gostaria, já que a gente está trabalhando um livro que é escrito a partir das experiências de Paulo Freire na Secretaria de Educação de São Paulo, que a senhora falasse um pouquinho do que Paulo Freire dizia, que de repente não está nos livros, do que a senhora ouviu dele em relação à experiência na Secretaria de Educação de São Paulo. Muito obrigado. Camila, estão com a mãozinha ali, Lohane e Nima, nossa querida Nima. Como é que você orienta para a gente fazer? Vamos terminar essa jornada, então? Pode ser? Aí fala essas duas, depois voltamos para você, pode ser? Então, Lohane. Excelente. Eu vou manter a câmera desligada, porque eu estou com um probleminha de conexão aqui. Mas eu queria só explanar, né, o que o Carlos diz, a importância de uma educação humanizadora, tanto que eu uso o espaço da minha tese, né, por isso uma tese manifesto como um espaço de denúncias e também de anúncio, né. A minha formação básica foi toda tecnicista, bancária, e quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia na UF, foi quando me encontrei, me apaixonei por Camila e também Paulo Freire. Eu tinha professoras progressistas, né, professoras humanas, com formação crítica, como Camila, mas também tive professores e professoras, né, muito metódicos. Eu tinha um professor que chegava sempre 10 minutos antes, enfileirava as carteiras, cada um tinha o seu lugar, né, parecendo assim, sala de ensino fundamental, naquele modelo mais tradicional. E, no meu caso, professora Eliette, foi fundamental essa questão da humanização. Eu sou uma mulher preta e tenho deficiência adquirida. Eu entrei no meu curso de graduação com baixa visão e saí do meu curso de graduação como cega. E a Camila, né, juntamente com as minhas colegas de turma, fizeram todo um movimento para eu ter todas as condições, dentre elas a acessibilidade, para eu concluir o meu curso de pedagogia. Então, eu até escrevi isso na minha tese, e chamei de pedagogia da humanização, porque é o ato educativo que humaniza. As minhas experiências anteriores, né, foram muito opressoras. Eu já tinha resquícios, sim, da deficiência, mas eu não sabia o grau, né, que seria, por causa que eu não tinha acesso a uma saúde, né, digna, básico, né, do ser humano, mas as pessoas me desumanizavam, né, por causa da minha forma de ser e estar no mundo, né? Então, quando eu vou ao encontro dessa pedagogia da humanização, a minha jornada, né, começa a mudar completamente, né? Então, eu só queria deixar isso registrado, né, que eu sou um exemplo vivo, né, de como essa humanização ela faz diferença e como essa questão crítica, porque a partir de uma formação crítica que eu fui entender, né, que não estava só
o problema não era só a questão da deficiência, do gênero e da cor, é uma questão estrutural de racismo, de segregação, e eu, a partir de então, né, fui criando armas para combater todas essas formas, né, de opressão. Então, era isso. Obrigada, Lohane. Nima, querida. Nima está sem som. E agora? Agora sim. Agora te escutamos. Bom dia, Flor. Muito bom reencontrá-la, Camila Florida, professora Inês, e todos aí do grupo do CPF, né? Esse grupo tão querido, tão guerreiro, porque nas manhãs de sábado está aqui reunido para falar de Paulo Freire, né? Isso é muito bom, isso acho que revigora os corações da gente, renova a esperança, enfim, é muito bom encontrá-la, professora Eliette. Bom, a minha questão vai mais no sentido, assim, da sua convivência com o Paulo, né? Em um tempo de tantas distopias, igual a gente está vivendo, qual seria, na percepção da senhora, a mensagem de Paulo Freire aos educadores e educadoras? Eu acho que eu gostaria de ouvir a senhora falar um pouquinho sobre isso. Gente, estou tão feliz que vocês não podem imaginar. Lohane, essa experiência a gente tem aqui no Centro de Educação, né? Nós temos algumas pessoas com deficiência visual que precisam exatamente disso que você recebeu de Camila e de outras pessoas, né? E como você, eu sou uma mulher negra também, então eu entendo muito bem do que é caminhar, né? Nosso, de pessoas pretas neste mundo de racismo estrutural, né? Mas a gente está aqui, e eu diria que o Paulo Freire diria para a gente, não parem nunca, né? Continuem sempre, né? Não percam a esperança, viu, Nima? Eu acho que ele diria isso para a gente, não percam a esperança, né? E aí vamos em frente. Mas vejam, eu acho que as questões que nos coloca Carlos, que nos coloca Adriana, né? Elas são questões que a gente tem que olhar em duas direções. E 2026 é um ano importantíssimo de grandes desafios. As nossas escolhas, elas têm repercussão na escola, na gestão da escola, na gestão do município, na gestão da saúde. Para que a gente possa continuar sonhando com uma gestão diferenciada na escola, a gente precisa ter um congresso que não seja esse congresso que está aí. Então, a luta da gente, ela se dá em diferentes frentes. Se dá na escola, se dá no sindicato, se dá nos grupos sociais. A gente é a mesma pessoa, mas a gente tem que ocupar diferentes espaços. O que a gente hoje vê, eu digo assim, eu olho para Recife, eu olho para São Paulo, eu olho para Rio Grande do Sul. Quando a gente teve gestões progressistas, democráticas, com o projeto, né, de cidade. Quando a gente teve uma Edla e uma Silke na Secretaria da Educação, quando tivemos um Paulo Freire na Secretaria da Educação de São Paulo, quando tivemos Lisete lá, né, meu nome do município, esquecido agora, tivemos Lisete. Então, quando a gente teve gestores comprometidos com a população no seu conjunto, a gente teve uma escola diferenciada. Quando a gente tem um governador que tem hoje em São Paulo, por exemplo,
E um secretário de educação que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não pode ter a escola democrática que a gente sonha. Então, pensar hoje, né, nesse ano que a gente está, 2026, nas circunstâncias que nós estamos no Brasil de hoje, que não é um slogan quando as pessoas, o movimento está dizendo assim, Congresso inimigo do povo. Não é só uma frase, a gente tem a prova todos os dias de que todo projeto que for para beneficiar o povo, ele não passa. Assim como não passa dinheiro para a educação. Assim como a gente terá dificuldade com os concursos públicos, com a gestão da educação pública. Então, a gente tem que pensar no miudinho e a gente tem que pensar no macro. Eu acho que esse é o grande desafio para nós, educadores e educadoras. Né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente saber que as dificuldades que a gente vive na educação é também as dificuldades que a gente vive na sociedade brasileira. No projeto de nação e no projeto de educação. Mas a gente não vai cruzar os braços, porque a gente não é de cruzar os braços, né? Então, a gente vai continuar fazendo o que a gente pode fazer. Então, como eu dizia antes, a gente tem que criar algumas estratégias que Paulo Freire dizia uma coisa, Carlos, muito importante. Ele dizia o seguinte, nós precisamos saber, escutei isso muitas e muitas vezes, né? Nós precisamos saber quem são os nossos aliados. Ele dizia, mas não é para pegar no papel e ficar escrevendo, né, uma lista, não. Saber quem são os nossos aliados é saber com quem é que a gente pode trabalhar, com quem é que a gente pode contar, com quem é que sonha igual a gente. Mais do que nunca isso é necessário. A gente saber quem é o aliado da gente, com quem é que a gente pode contar, com quem é que a gente vai se juntar. Na escola, no sindicato, no grupo social, no grupo de amigos, no grupo da família, porque a gente sabe que as diferenças e as oposições não começam muito distante, não, começa na casa da gente. Né? Começa nos grupos da gente, então a gente sabe disso. Então, com quem é que a gente pode? Quem é que a gente pensa que pode? Aí, o que a gente pensa que pode, a gente chega junto. Agora, a gente também sabe aquele que é perda de tempo. Né? Então, a gente, pelo menos, tem 3 grupos que a gente diz assim, vamos ver com quem é que a gente vai andar. Isso era uma das coisas que o Paulo Freire conversava muito, Carlos. Né? Era isso, né? Ou seja, a gente mapear, mas mapear, insisto, não significa pegar a caderneta e estar lá, fulano, 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 não. Então, esse ano, mais do que nunca, a gente precisa fazer isso. Porque a escola da gente, ela vai ser sempre isso que Lohane falou. A gente vai ter o colega que está junto da gente, que vamos contar com ele. Nós vamos ter aqueles que não vamos contar. A escola, ela é tão diversa quanto a sociedade. A gente vai ter professor e professora que dizem Paulo Freire é ótimo, e outros vão dizer assim, Paulo Freire é responsável pelas mazelas da educação. Isso está em todos os espaços. Né? E a gente sabe por quê. Porque o Paulo Freire tem um pensamento político que não serve para todas as pessoas. Né? Então, isso eu acho que é um dos grandes desafios. Nós, como Tereza Leitão, a nossa senadora, ela fez aqui uma audiência pública que ela fazia isso no mandato de deputada, como senadora ainda não tinha feito. Fez, eu acho que há 15 dias atrás. E uma das coisas que ela costuma dizer é o seguinte,
Nós somos professores e professoras, sabemos fazer muita coisa. A gente sabe, minha gente, alfabetizar. Não tem coisa mais difícil do que alfabetizar. Então, se a gente sabe alfabetizar, a gente também tem que aprender a votar. É isso que a gente precisa este ano, aprender a votar e ajudar a votar, para que a gente possa modificar as forças dos lugares onde a gente está. Né? Então, para a gente ter conselho de educação, com gente que pensa educação como a gente pensa. O Conselho Municipal de Educação de Recife, no tempo que a professora Edla Soares era secretária, a gente tinha um conselho que era, de fato, né, a voz da sociedade e a voz do governo. Hoje a gente tem um conselho que é a voz do governo. Né? Então, a gente tem as estruturas, a gente tem Fórum Estadual de Educação, a gente tem Fórum de Educação de Adultos, a gente tem Fórum de Educação Infantil, a gente tem tudo quanto é fórum. Agora, quem é a representação? Quem é que está nos representando? E essa representação nasce no local, nasce onde estão os pés, o corpo, o coração e o trabalho da gente. Então, quando a gente começou a conversa hoje, a gente falava muito da importância dos grupos, a gente vai precisar se agrupar em 3 ou 4, a gente vai precisar se agrupar em 10, a gente vai precisar fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente vai precisar trabalhar muito, 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 muito. Para o sonho da gente poder virar realidade. Então, para mim, isso é princípio básico. Né? A gente só pode ter uma educação diferenciada se a gente tiver mais gente que pense como a gente trabalhando. Então, a formação da gente, como diz Paulo Freire, é uma formação permanente. Permanente porque ela não é somente na escola. Permanente porque ela não é somente formal. Permanente porque ela não é somente acadêmica. Né? O Frei Beto tem insistido muito com isso. A gente está precisando de formação política. E o Frei Beto tem repetido isso. A gente esqueceu a formação política. Pegar o texto do Frei Beto, para onde ele for, ele está repetindo isso. Eu acho que é isso que a gente está dizendo aqui. Como que a gente vai avançar na formação política. Outra coisa que o Paulo Freire dizia, Carlos, estou falando em política, não no sentido partidário, mas é necessário também falar no sentido partidário. Isso ele dizia com toda tranquilidade, né? Então, a perspectiva política mas é necessário também a partidária. A escola não é um partido, não é isso que a gente está dizendo, mas a gente está dizendo que fora da escola a gente tem também que ter determinadas ações, né? Então, Sandra, Adriana, Sandra não, Lohane, Adriana, Carlos, né? Eu acho que essa é uma primeira coisa que eu destacaria, essa importância. A outra é esse trabalho no miudinho, né? Esse trabalho que a gente, às vezes, pensa que não dá certo e ele dá, né? Essa chance que a gente cria para nossos colegas professores falarem. O ano passado nós tivemos uma experiência, mas muito interessante, com essa preocupação que a gente está aqui falando agora, que é como é que a gente pensa a escola, como é que a gente escuta a escola, como é que a gente evidencia as coisas boas da escola. Porque sempre que a gente vai falar de escola, a primeira coisa que vem são as armazelas da escola. E isso é uma estratégia muito boa para quem não gosta da escola. Quanto mais a gente falar mal de escola, mais a gente reforça a escola militar.
Quanto mais a gente fala mal da escola, mais a gente reforça a escola do lar, né? Então, aí a gente ficou dentro da cátedra, Camila, né? Porque a gente tem a nossa cátedra, ela é constituída por sindicatos, pela SBPC, pela instituição de ensino superior. Então, a gente tem do sindicato nacional ao sindicato municipal. A gente tem 3 sindicatos do município que trabalham com a gente, o municipal de Olinda, de Jaboatão dos Guararapes e o de Recife. Então, aí a gente começou, né, dizendo isso, como puxar a positividade da escola, como puxar a positividade da profissão, a gente tem que mostrar que essa escola pública tem um valor, e começamos nessa discussão. Aí a gente fez uma jornada. E lá, claro, né, vocês sabem muito bem como é difícil a gente preparar as coisas, mas não tem dinheiro, a gente não pode, a gente não vai, é apertado, o tempo é pouco. Não, mas vamos fazer só um dia. Aí fizemos uma jornada que se chamou Jornada Escola Pública, né? A escola pública sobre múltiplos olhares. E a gente disse, a programação vai ser repetida de manhã, de tarde e de noite. Ó, foi uma ousadia, mas foi uma maravilha. Disse assim, quem é que a gente vai chamar? Quem é responsável pela gestão pública, quem é responsável pelo controle, quem é responsável pela defensoria. Então, a gente formou, né? A estrutura da gente tem uma fala de um professor que diga o que é a escola na perspectiva da lei, 56/92, né? 56, 93, 94. E, em seguida, a gente tem uma mesa. Essa mesa, ela é a escola sob múltiplos olhares, a positividade da escola. Então, a gente chamou o sindicato, chamou o conselho, chamou defensoria pública, fez um painel. Gente, isso chamou professor, chamou estudante. Nós tivemos, ao longo do dia, praticamente 600 pessoas passando por essa jornada. E a gente colocou a escola, né, não amaciou as dificuldades, mas a gente chamou o que era, chamou deputada, agora, claro, a gente foi chamar deputada aqui, né, que não era de direita, a gente disse, não vem ninguém de direita para cá. Foi um dia excelente, né, porque a gente teve estudante, a gente teve professor. A gente não teve despesa, porque as pessoas foram todas elas, né, dentro da sua função lá. E a gente escutou sobre a escola e a gente falou sobre a escola. Teve a voz da mesa e teve a voz do estudante e professor, tudo isso. Claro, a gente não teve nenhum encaminhamento da jornada, mas nos possibilitou escutar mais de diversos e dizer também às pessoas da responsabilidade. Para a gente, foi um momento muito importante. Foi o ano passado, esse ano a gente não fez isso. Mas o que é que a gente fez e o que é que a gente está fazendo? O trabalho com o sindicato. Por quê? Porque, na medida que a gente tem o sindicato e que a gente vai ao sindicato, a gente se aproxima mais dos professores, né? Então, isso tem sido muito interessante mesmo, porque o pessoal da escola básica está sofrendo com tudo isso que a Adriana colocou, né? O que a gente pode, né? Por onde a gente começar? A gente não pode tirar o secretário. Poderá tirar, quem sabe, no próximo ano. Mas a gente pode, como universidade, como sindicato, fazer ações formativas que a secretaria não está fazendo. Então, por exemplo, o sindicato dos professores no Estado, aqui, ele é forte. Junto com ele, junto, eu digo, não é junto colado, eu digo, mas na mesma perspectiva, o sindicato de Jaboatão, que é um grande sindicato. Jaboatão foi a terra de Paulo Freire quando ele foi menino. Então, esses dois sindicatos, eles têm um trabalho formativo importantíssimo. E a gente está junto, né? Então,
Se a gente tem sindicatos mais avançados, a gente pode trabalhar junto com sindicatos. Se a gente não pode, faz isso, faz curso, faz encontro, faz jornada, de modo que a gente esteja ouvindo e falando com esse pessoal. Eu considero o estágio uma grande possibilidade, porque é onde a gente pode inventar coisa, né, que nos ajude a pensar com aqueles que estão no processo de formação. É difícil, mas acho que são as possibilidades. Então, a gente, quando eu estou falando da gente, eu estou falando nesse grupo da cátedra, estou falando no sindicato que eu partilho, o nosso sindicato, tem sindicatos que não adianta nem a gente se aproximar, né? A gente sabe disso. Então, mas os sindicatos que podem, a gente se aproxima. Porque a gente não vai poder esperar de quem está em determinadas gestões que nos ajudem a fazer a escola pública que Paulo Freire tanto colocou para a gente. Muito pelo contrário, vão querer fechar a escola e colocar a militarização, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu penso assim, Adriana, eu não só penso, mas a gente tenta fazer alguma coisa nesse sentido. Parece pouco às vezes, né? Mas esse pouco que a gente faz, que ele pode ir se enraizando, né? Então, se a gente tem uma pessoa em um município, tem outra em outra, é pouco, mas é alguma coisa. E eu acho que é esse pouco que a gente vai juntando e pode fazer. Mas eu acho que o grande desafio é esse, como é que a gente, nesse país, modifica as lideranças, os governantes, a gestão que está aí, que só quer acabar com preto, com pobre, com progressista, com o serviço público, né? Que a gente tem de direito. Então, para mim é isso. Gratidão, professora. Foi muito inspiradora a sua fala. Obrigada mesmo, de coração. Se eu tivesse perto da senhora, eu ia dar um abraço, daquele bem forte, porque a gente está precisando, professora. A gente se abraça assim, olha, Adriana, viu? Muito obrigada, emocionei com a sua fala. E eu acho que agora também, Eliette, tomando uma aguinha e dando uma respirada, se você pudesse contar para a gente também, né? Toda hora a gente quer, mas aí selecione aí o que você acha também possível, mas é a sua experiência na cátedra, assim, como foi a constituição, esse grupo dos aliados que você montou, que você se aproximou, essa experiência com o sindicato, você já está dizendo, né? De estar junto, mas institucionalmente, assim, para a gente conhecer um pouco mais também do seu movimento aí na cátedra. Então, a gente tem a alegria de estar completando. Eusébio levantou a mão. Isso, Eusébio. Nós não estamos te escutando. Como tá? Aí, agora sim, agora sim. Muito obrigado. Olha, está a ser muito interessante, muito magnífico esta aula, esta partilha e estas provocações que a professora nos traz aqui. E nós, é um contexto brasileiro, no entanto, estou a me identificar, estou a me sentir dentro dessa dinâmica toda que nos apresenta, que nos provoca aqui. E quero saudar, sobretudo, esta experiência que partilha, do posicionamento, digamos, político que precisamos tomar diante das fragilidades das políticas públicas, sobretudo políticas educacionais. É exatamente esta ênfase, este detalhe que me interessou muito e achei importante partilhar, dar este feedback para dizer, olha, esta interação, esta partilha está a chegar a quem devia chegar. E
estou a tomar notas, há alguns pontos interessantes que está a partilhar. Moçambique, no último mês, no mês de abril, foi classificado como o segundo país mais pobre do mundo. Foi uma surpresa para aqueles que, digamos, não criticam o sistema, mas para aqueles que são mais para a classe trabalhadora, para nós, os professores, que estamos fora dos grandes centros urbanos, sentimos isso e ouvir a professora Maria Eliette a partilhar esta experiência de que, olha, nós não temos como tirar o secretário que está lá, o político que está lá, não temos como, digamos, mudar essa postura dele, mas podemos nos juntar, podemos nos unir, e é uma alerta que Maria Eliette deixa, de que nós temos que saber com quem nos unimos, não é? Esses apontamentos são um reforço, digamos, a minha postura epistêmica. Eu sou pesquisador, sou professor, mas neste momento estou a pesquisar as assimetrias culturais, educacionais, no contexto da preservação do patrimônio arquitetônico edificado em Moçambique. E nesse âmbito, esta partilha está a ser muito, muito interessante. Eu queria ouvir de si um posicionamento assim epistêmico diante da marginalização do conhecimento produzido no sul global, que está embalado pelas fragilidades do sistema educacional, sobretudo do ensino superior, falta de financiamento, e isso acaba dando, digamos, a venda em algum momento daquilo que é o ambiente universitário, para o Ocidente continuar a legitimar, continuar a reforçar ou a apoiar aquilo que é o contexto do sul global. Qual é, mais ou menos, o seu comentário em relação a este posicionamento epistêmico norte e sul global nesta perspectiva? Muito obrigado. Eu me lembrei da palavra de Carlos, né, que é muito, muito necessária, que o Paulo Freire também utilizava muito, né, e que foi na fala de Adriana, a importância da gente subverter, né, e aí uma das coisas que foi dito era subverter, fazer a revolução, como eu digo, em cada pedacinho que a gente está, né, porque, como dizia o Paulo Freire, se a gente for esperar pela grande revolução para fazer as coisas, a gente não vai fazer nunca, né? E como dizia o Eduardo Vanderlei, quando ele queria, lá na PUC, eu fiz disciplina com ele, e ele dizia o seguinte: queria marcar uma data, um horário, para fazer alguma coisa fora da sala de aula. E aí uma pessoa tinha isso, outra tinha aquilo, tinha um horário, ele dizia assim: vocês sabem por que não aconteceu a revolução aqui no Brasil? Porque não dava o calendário, cada vez que se pensava, o calendário estava cheio, né? Então, acho que essas pessoas sempre diziam essas coisas, né? E a gente pega, e isso, de fato, tem um sentido muito grande, né? Então, a subversão, ela se dá a cada dia e a cada hora, né? E o calendário não pode esperar, a gente tem que avançar à medida que a gente pode. Então, é no miudinho que a gente vai construindo as coisas. Eusébio, eu acho que a grande desafio da gente hoje é a gente manter a nossa soberania.
né? Essa soberania passa por todas as coisas da gente. Pelo conhecimento que a gente produz, pela nossa economia, pelas nossas riquezas sociais, culturais, né, e naturais. Então, a briga hoje é grande para que a gente continue sendo um país soberano. E a gente só pode ser um país soberano se a gente for produtor do nosso conhecimento, né? Então, acho que é isso. E a defesa que a gente faz pela universidade, de estar dentro da universidade, é essa: como é que a gente pode produzir, ter autonomia com a produção do nosso conhecimento. A gente não pode ficar exportando mesmo vindo de fora, né? Não importando, né? A gente não pode estar, o conhecimento, a gente tem que fazer valer o conhecimento sobre nós para que a gente possa valorizar, né? É o Brasil conhecer o Brasil, é a África conhecer a África, né? E assim por diante. Mas, Camila, a nossa cátedra, né? Eu estava dizendo que tenho o prazer da gente está completando, está fazendo 2 décadas, nós temos 20 anos. E a cátedra nossa aqui, ela é da universidade, né? Não é uma cátedra de centro, nem de departamento, é da universidade. Isso é uma coisa importante. Eu fui a pessoa que fez a proposição da cátedra. E aqui na nossa universidade, viu, Nima? Na nossa universidade, para que a gente ande oficialmente, a proposição tem que sair conforme a estrutura da universidade, ou sai de um departamento, ou sai de um centro. Então, a proposição da cátedra foi feita no departamento que eu era vinculada, que era onde eu podia apresentar, né? Então, eu fiz um texto, né, que eu explicava o que era cátedra, qual era o sentido de cátedra, por que uma cátedra na universidade e por que uma cátedra Paulo Freire. Eu puxava 3 fios, né, do aluno da universidade, do professor da universidade e do reconhecimento nacional e internacional do Paulo Freire. Junto com essa apresentação, eu coloquei um referencial bibliográfico do Paulo Freire. Levei ao meu departamento, ao pleno departamento, apresentei e foi, né, aprovado por unanimidade naquela instância. A segunda exigência é ir para a instância do centro, Conselho do Centro de Educação. O Conselho do Centro de Educação também aprovou. Logicamente que quando eu cheguei a essa proposição, né, eu já tinha alguns colegas com quem eu estudava, né? Um deles, o professor José Batista Neto, e uma outra, Marília Gabriela, que era minha aluna, Margarete Sampaio também. Então, já eram pessoas com quem eu vinha estudando, e outras pessoas que desde a católica que eu já continuava estudando e já vinha, né? Quando Paulo Freire faleceu, acho que é por aí que se começa, quando Paulo Freire faleceu, no Centro de Educação teve uma comemoração. João Francisco de Souza era o diretor do centro. Então, teve uma comemoração no 7º dia. E no 7º dia, 2 coisas foram lançadas. O Paulo Rosas e a Argentina lançou a ideia de uma instituição para homenagear Paulo Freire. O que seria a instituição não era dita, mas seria um instituto, não uma fundação. E no mesmo dia, na mesma hora, na mesma solenidade, João Francisco lançou a ideia da cátedra, que ele chamou naquele momento de cátedra universitária. Pronto, então teve isso aí no mesmo ano, no 7º dia, e passou. Nós fizemos um investimento, primeiro, na criação do Centro Paulo Freire.
né? Tanto é que o Centro Paulo Freire, acho que é 5 anos à frente da cátedra. Centro Paulo Freire é uma instituição de natureza privada, sem fins lucrativos, né? Nasce exatamente dentro do Centro de Educação, porque tinha sido uma proposição de João Francisco, de Paulo Rosas, então Paulo Rosas, Argentina, João Francisco, eu e outras pessoas formamos um grupo, né, que se chamou Grupo de Gestão, tem um nome, então, que criou o Centro Paulo Freire. Investimos no Centro Paulo Freire, João Francisco chamou o primeiro colóquio internacional, não era naquela época sem nenhum recurso, de que o recurso saiu do bolso do João Francisco mesmo, né, um grupo pequeno, e em seguida o segundo colóquio também chamado por João, depois a estrutura foi aumentando. Centro Paulo Freire criado, chegou a vez de pensar na cátedra, né, que era de outra natureza. A cátedra seria realmente da universidade. Então, passou pela instância do departamento, passou pela instância do centro, vai para a instância da universidade e passa exatamente pela estrutura, né, decisórias de lá. O que era que a gente colocava, o que era que eu colocava nessa proposição? Que a cátedra deveria, né, ser vinculada à pró-reitoria de extensão, porque a extensão era exatamente o lugar do Paulo Freire, né? O Paulo Freire, quando em 62 criou o Serviço de Extensão Cultural da Universidade, e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade, além dos cursos, criou a Rádio Universidade e criou a revista Estudos Universitários, que era a estrutura que ele pensava de uma universidade popular, né? Então, Brandão colocava muito isso, né? O Paulo Freire pensava um sistema de educação, de onde se partisse da pré-escola até a universidade. Então, o sonho da universidade popular, né? Então, esse conhecimento nos levava a propor que a vinculação da cátedra seria a extensão e o lugar de atuação, de funcionamento da cátedra seria exatamente o Centro de Educação, lugar que mais, né, se assemelhava com o Paulo Freire. Não é que o Paulo Freire seja apenas da educação, mas lá que ele realmente começa, né, por onde ele inicia. E isso, né, foi realmente o Conselho Universitário cria a cátedra no dia 20 de dezembro de 2005, com todas as proposições que estavam nessa proposta inicial, do jeito que foi pensado. Então, assim, cria-se a cátedra, né? Mas a cátedra levou, acho que 4 anos para que ela, de fato, fosse instalada e tivesse rosto público, né? Porque aí a gente começou a brigar por espaço, lugar onde ela ia funcionar, né? E como vocês sabem, a universidade é sempre um lugar que a gente tem pouca coisa, há muita coisa que a gente tem a vontade da gente fazer essa universidade, né? Então, o meu departamento, como sempre, foi o grande aliado. Então, minha sala, né, a sala que eu trabalhava, que era uma sala para 3 pessoas, a gente geralmente era 2 professores nessa sala. E o departamento autorizou que a gente funcionasse com a cátedra naquela sala, na sala 129. Então, a sala de docente, ela foi o lugar que acolheu a cátedra, né, como cátedra. Então, era um armário, era a mesa, então não tinha uma estrutura, mas tinha um grupo, digo, a sala 129 sempre foi uma grande referência no Centro de Educação, porque lá existiu o tempo inteiro. Com que a gente começou? A gente começou com o grupo de leitura, o grupo de leitura Conhecendo Paulo Freire, e com o que a gente chamava de jornadas. Então, a gente tinha um dia de jornada para tratar, né, de uma temática freiriana, e a gente tinha um grupo de leitura que estudava um livro por semestre. Então, o grupo de leitura, né, Conhecendo Paulo Freire, era a oportunidade que a gente tinha de sair da universidade.
porque para o grupo de leitura não precisava ser aluno, não precisava ser professor, não precisava ter vinculação, precisava somente ter disponibilidade. Não se aceitava, não precisava fazer a inscrição formal, mas precisava ter frequência. Se não tivesse frequência, não podia permanecer no grupo, né? Porque a questão da gente não era a formalidade, era a disponibilidade. Isso foi ótimo, porque a gente teve no grupo de leitura, tem, né, pessoas da rede, pessoas estudantes, pessoas que eram do movimento, então podia vir todo mundo. Essa inspiração vinha muito de lá do Círculo de Cultura, do Paulo Freire, vinha muito do movimento de cultura popular, né, que era o lugar que reunia grupos diferenciados, nem era acadêmico, nem era só social, nem era só artístico. Então, a gente também se inspirava muito nisso. Então, esse é o grupo de leitura. Por aí, a gente começou a aparecer para o lado de fora, não só para dentro da universidade. Depois, a gente foi caminhando, a jornada estava ficando muito grande, então, a gente já não dava dentro de um dia, né? Havia outras reivindicações da gente fazer um estudo com grupo, e dentro da jornada não dava. Aí a gente transformou a jornada em seminários, que é o que a gente realiza, né, todo ano no mês de maio. Então, os seminários passaram com 2 dias, passaram a ser 3 dias, né? Então, o seminário ele tem uma estrutura, 3 anos depois que a gente realizava o seminário, e a gente já tinha a Cátedra Paulo Freire, de São Paulo, já tínhamos outras cátedras, a gente resolveu juntar as cátedras. Aí a gente evoluiu o seminário para 3 dias, na sua estrutura, com as mesas de diálogo, na sua estrutura, com exposição de pôster e o encontro de cátedras. Então, hoje, esses são os dois, o evento, né, que faz com que a cátedra passe a ser conhecida no Estado e, em seguida, ela, né, atingiu o plano nacional, né, com o encontro de cátedras e com a divulgação do seminário. Em 2013, então, a estrutura é essa. Quem é que se vincula à cátedra? Qualquer pessoa pode se vincular à cátedra, desde que tenha disponibilidade semanal para reunião às terças-feiras, que desenvolva algum trabalho vinculado ao pensamento de Paulo Freire ou queira se vincular a alguma atividade na cátedra. Então, essa é o que a gente pede. Agora, só ficar de passagem só se for convidado mesmo. Está passando, então vai lá. Agora, para ir um dia e só voltar daqui a um ano, a gente acha isso, não gosta muito, não. Quando foi em 2013, a gente ampliou mais a atividade da cátedra. Antes de 2013, a gente fez o primeiro curso, que a questão era como é que a cátedra atinge fora, né, e essa preocupação com a escola, como é que a gente faz? Aí inventamos um curso, né, um curso de extensão de 30 horas só para professor de educação básica. Então, 30 professores de educação básica que tivessem em exercício efetivo na escola pública. Pronto, essa foi a experiência da gente, a disciplina foi Pedagogia Paulo Freire. E a gente fez estruturada em nível de seminário. Os seminários eram aos sábados, 6 horas, com 2 professores. Então, foi um seminário temático. Esse seminário foi quem deu origem à disciplina que a gente tem hoje, Pedagogia Paulo Freire. Então, essa experiência com os 30 professores, essa estrutura temática, aí deu origem. Foi quando nós propomos. Então, 2013 foi um ano importantíssimo para a gente, porque foi os 50 anos de Angicos. E nós participamos, eu fui representando a cátedra e o Estado de Pernambuco para a reunião, né, era o governo Dilma para a reunião nacional. E nessa
2013, se pensou uma programação para o Brasil, né? Mas que ela fosse vivida principalmente na região Nordeste, no Rio Grande do Norte e em Angicos. Então, nessa programação, aí foi quando o Sindicato do Estado, o Sintep, que tinha Heleno Araújo à frente, que estava na CNTE, queria fazer uma homenagem a Paulo Freire, mas não sabia se seria um busto, se seria uma placa, o que seria. E a gente teve muitas e muitas e muitas reuniões que chegou a ser o que a gente tem hoje, a grande escultura, né, que a gente tem no campus da universidade. Foi uma homenagem a Paulo Freire, né, dos trabalhadores da educação do mundo inteiro, puxado pela CNTE e pelo Sintep, que eu digo que a gente é só guardião. E aí, em 2013, a gente teve essa experiência que expandiu a experiência com o sindicato. Aí a gente veio a CNTE, que foi quem, né, junto conosco, que foi lá, né, não tinha nada planejado, Heleno ia e conversava o que vai ser, onde vai ser, qual é o melhor, e a gente foi produzindo, né, então a escultura era uma coisa feita por ele, que eu tenho aqui a minha réplicazinha. Neste ano, então, a grande ideia era que o dia 19, a gente, de setembro de 2013, a gente não fizesse eventos concorrentes, a gente fizesse eventos únicos para homenagear. E assim fizemos. O Centro Paulo Freire inaugurava, abria à noite o colóquio, e a cátedra fez o grande evento para a inauguração da escultura, que a partir daquele momento a gente espontaneamente chamou de Paulo Freire em setembro. Né? Que a gente disse, o que é que a gente vai fazer para inaugurar? Eu disse, olha, todo evento de Paulo Freire tem que ter um momento acadêmico. Tem o cultural, tem o político, mas não pode ter o acadêmico. Então, o que é que a gente faz? De manhã, a gente faz a palestra e de tarde, a gente faz a festa. Coincidiu, planejadamente, que teve o grande evento nacional da CNTE aqui. E a gente fez uma tarde lindíssima e inauguramos essa atividade. Paulo Freire, em setembro, ato político, pedagógico, cultural. Então, é um momento, a gente está, acho que no 11º ato político, do Paulo Freire em setembro. O que é que a gente faz? De manhã, a gente tem uma mesa, por sugestão do Sintep, a gente inaugurou, antes da pandemia, um piquenique pedagógico, né? Então, todas as instituições levam as coisas, porque a tentativa de não dispersar, né? E às 14 horas a gente começa o ato. O ato é uma coisa linda, porque a gente tem as instituições, os movimentos sociais e atividades culturais. Então, a gente tem um tema, né, que puxa as falas de 3 minutos, aí vai lá o Conselho Estadual, vai lá o Movimento da Educação Infantil, vai lá o Sindicato dos Professores, e intercalado o movimento cultural. E nesse mesmo ano é quando a gente inaugura a disciplina Pedagogia Paulo Freire, que a gente pedia para ser uma disciplina, também foi uma proposta nossa, minha, no departamento, e o departamento apresentou à universidade. É uma disciplina que a gente pedia para ela ser somente eletiva, mas essa disciplina, ela é uma disciplina institucional, que significa todos os cursos podem fazer essa disciplina. Ela é uma disciplina aberta. O que significa ser isso? Ela pode receber pessoas de outras instituições, desde que tenha sua matrícula oficializada. E ela é uma disciplina eletiva. Então, muita gente chega e diz, essa disciplina deveria ser obrigatória. Eu digo, essa nem é o pensamento de Marília, minha colega que dividia a disciplina comigo, e minha, porque acho que o pensamento de Paulo Freire não é um pensamento para ser obrigatório, né? Ele é um pensamento para ser escolhido, vai, né, quem quer, quem desejar, né? Então,
a disciplina ela é aberta, quem quiser achar pode ir, quem não é, não pode. Então, o que é hoje, né, a cátedra, então ela hoje expandiu com essas duas atividades anuais, uma no primeiro semestre, que é o encontro de cátedras e o seminário, e a do segundo semestre, que ocorre sempre na semana do 19 de setembro, do aniversário, que é o Paulo Freire em setembro. Então, esses são os eventos fundamentais e que a gente sempre procura ter o que a gente chama os nossos apoiadores. Quem são os nossos apoiadores? Quando Tereza Leitão era deputada, né, por Pernambuco, ela era a pessoa que esteve conosco sempre. Né? Hoje, a gente ficou quase órfão, mas a gente vai eleger, se Deus quiser, a professora presidenta do sindicato para ser a nossa deputada estadual. Com esses eventos, e a gente tem nossas reuniões semanais, né? Que tanto são reuniões de planejamento como são reuniões de estudo. A gente tem uma coleção que foi uma homenagem a João Francisco de Souza, né? João Francisco, professor muito ligado ao professor Paulo Freire foi da banca dele de mestrado, João foi diretor do Centro de Educação, partilhava da amizade também do Paulo Freire, e João foi retirado de nós, né, pela violência que traga esse país, e nós, então, criamos uma coleção em homenagem a João. Então, a homenagem é essa coleção João Francisco de Souza, que a gente, sempre que pode, publica, né? Então, a nossa última publicação, acho que foi em 2022, que a questão era: se Paulo Freire é da cidade do Recife, se Paulo Freire nasce na UFPE, foi professor da UFPE, onde será que Paulo Freire está na UFPE? Né? Então, essa era a pergunta. Qual a presença de Paulo Freire na UFPE? Então, nós fizemos uma pesquisa interessantíssima, essa pesquisa foi desenvolvida por Daniela Gontijo, Claudilene Silva e Marília Gabriela Guedes, né, que assumiram a coordenação desse trabalho, né, tivemos como colaborador eu e o professor Zé Batista, aí os nossos estudantes, e a gente topou, né, olhar para dentro da universidade, da produção acadêmica, para ver onde era que Paulo Freire estava. Então, esse trabalho é um trabalho lindíssimo, a gente foi ver que Paulo Freire estava em todos os centros da universidade, que Paulo Freire estava dentro da universidade, e como a gente tem, né, os estudantes, a gente sabe, da pós-graduação, eles são de fora dos estados, né, a gente tem aqui meu nome, Eusébio, que está de fora, a gente tem Lohana, a gente tem outras pessoas, tem Carlos, né, ou seja, portanto, Paulo Freire está dentro de Pernambuco, mas também está fora de Pernambuco, então a gente foi ver que ele também passa por diversos campos. Então, aquilo que a gente afirmava, hoje a gente afirma com mais segurança. Paulo Freire está em todas as áreas do conhecimento, Paulo Freire está na UFPE, Paulo Freire está em Pernambuco, mas está fora da UFPE e está fora do estado de Pernambuco. Então, eu digo, a cátedra vem oferecendo, né, vem vivendo essa experiência que a gente se propôs de preservar o pensamento freiriano, divulgar o pensamento freiriano e ser um espaço de formação. Então, a gente se sente como espaço de formação. Que boniteza! E tanto de ideia, né? Eu penso que todo mundo do círculo ficou pensando aí, tanto de coisa, porque nós temos só 6 anos, nós ainda temos um mundo Não, já frente. temos 6 anos, Camila, já temos. Temos 6, e aí vamos, obrigada, professora, obrigada, é realmente um prazer ouvi-la. Eu vou passar para o Carlos, porque nós estamos chegando no final, e o Carlos vai fazer o nosso encerramento de hoje, porque a gente também tenta preservar os nossos horários, porque eu sei que muita gente, 11 horas, já começa seus compromissos pessoais, profissionais. Então, Carlos, a palavra é sua. Olha, assim como a Bruna fez a abertura no início, eu fiquei com esse
de pensar em como agradecer a professora Eliette e a todos e todas que estão aqui, né? E eu queria também agradecer, também aproveitar esse momento, tá, Camila? Você e Nima estão aqui para agradecerem pelo livro que me mandaram, que me convidaram para escrever, né, aqui no livro. Então, e foi justamente com esse espírito que eu tentei, né, valorizar o nosso Nordeste, tentando trazer um pouco de cordel para esse encerramento, que eu fui construindo, comecei a pensar antes, mas foram construídos a partir da escuta, que o que eu fui conseguindo pegar de informação, eu fui construindo algumas poucas estrofes, tá? E eu vou ler agora. É a nossa gratidão, professora Eliette, pela sua presença. E aí eu começo justamente dizendo o seguinte, né, em diálogo com a abertura. A metáfora da fogueira, do fogo, chama em ação, das labaredas em festa, das noites de São João, nos lembram sua alegria e sua vida na educação. As fogueiras, os sons, a festa, nos instigam a pensar a cultura nordestina, o movimento circular, o dar as mãos, o estar juntos da educação popular. Maria Eliette, hoje é festa, nesse círculo itinerante. Viemos aqui te saudar e aprender com cada instante, pois a sua história de professora é rica e fascinante. Dizer eu sou professora diz da valorização, do papel da professora, da consciência da ação, de aprender com o outro e se refazer na profissão. O diálogo amoroso é marca da sua história, que valoriza as experiências e aprende com a própria história, bem como com a história do outro, graças à sua escutatória. Nas pesquisas em Paulo Freire, nas experiências em educação, Eliette formou professores e se formou na ação, pois, como sugere Freire, formar-se é reflexão. Na sua história, uma mudança, um encontro, a dialogia, nas conversas com Paulo Freire, na orientação no dia a dia, de onde brotou essa amiga, como o próprio Freire dizia. O seu encontro com Freire foi na PUC que se deu, de Pernambuco a São Paulo, logo ela conheceu uma nova pedagogia e com tecnicismo rompeu. Rompeu e continuou ensinando a transgredir, repensando o que é pensado, reinventando o seu agir, pensar para fazer melhor, para outros caminhos seguir. Que ações preciso fazer diante das dificuldades? Reconhecer que a escola é parte da sociedade, é fazer no miudinho revolução de verdade. A força está no coletivo, no que podemos fazer. Quem são os nossos aliados? Com quem a gente pode ser mais, lutar, sonhar juntos, fazer a história acontecer. Lembremos que as diferenças começam na casa da gente e que a escola é diversa, mas não é lugar de cliente, é o lugar de cultivarmos experiências decentes. O pensamento de Paulo Freire não serve para todo mundo, pois a politicidade é crítico, logo é profundo. Ao mexer com as estruturas, amplia as leituras de mundo. Caminhando para o final, com esta alegria festiva, das festas e das cirandas, dos círculos das danças da vida, damos viva à escola pública, demos viva às suas lutas e às coisas boas vividas. A você o nosso abraço, nossa imensa gratidão, por nos dizer sonhar sim e desesperança não. E quando ela vier, Marias, batam o pé, unam-se e deem as mãos, juntas nas muitas marchas, sendo sempre apoio e força nas lutas pela educação. É isso. Espero. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Muito obrigada. Lindo demais. Lindo demais, dá conta que eu estou aqui chorando rios, Carlos. Foi de uma sensibilidade e de uma forma que eu não dá para descrever, talvez, acho que todo mundo aqui sentiu. Eu agradeço
imenso a participação de todo mundo, todas as pessoas que estiveram aqui. Hoje foi um dia muito especial para nós também do Círculo, porque nós temos gente que está vindo pela primeira vez, gente que faz parte do Círculo desde a sua existência inicial. Então, agradeço a presença de cada um e cada uma, especialmente da professora Eliette. Foi especial essa manhã de sábado com você. Obrigada, Bruna, obrigada, Carlos, especialmente por ter traduzido em palavras aquilo que a gente gostaria de dizer para a professora Eliette. Um bom final de semana e até o próximo. Muito obrigada. Camila, eu não tenho Tchau, nem tchau, gente. palavras Até a para dizer o próxima. obrigada, viu?